Estamos apresentando Jornal da Cultura. Você sempre bem informado. Muito bem, para você que nos acompanha, tanto no Jornal da Cultura, né, isso, quanto aqui também nas nossas redes sociais, no nosso site, em culturanoticias.com.br. Nós estamos aqui na cidade de Costa Rica, juntamente com a doutora Lauren Zugby, ela que é infectologista e clínica médica. Doutora, obrigado por nos receber aqui no seu consultório. Acima de tudo, parabéns. Na última segunda-feira foi o Dia do Médico. Muito obrigada. A gente tem que exaltar muito a profissão de vocês, levando em consideração os últimos tempos, do qual a gente vem passando, pelo que todo mundo já sabe, né? Essa pandemia que avassalou muita coisa no mundo inteiro e no Brasil não foi diferente. Bom, prazer, Adriano. É um prazer receber vocês aqui. Muito obrigada também pelo convite, né, de estar participando. E muito obrigada pelo Dia dos Médicos. Eu fico muito feliz, sim, por essa profissão que eu escolhi. Desde que eu tinha 8 anos de idade, nunca tive dúvida e sempre quis e nunca desisti. E eu acho que quando a gente faz o que a gente gosta, principalmente quando a gente faz o que a gente gosta e por amor, eu acho que é tudo muito bem feito, né? Então, fico muito feliz nessa profissão que eu escolhi, sim. A senhora é infectologista e clínica médica, quando surgiu essa paixão? Bom, na verdade, a clínica médica é um complemento, porque a gente acaba na residência fazendo 1 ano de clínica médica antes de entrar na Infecto. E por eu ter sido professora da Faculdade de Medicina em Fernandópolis durante 5 anos, eu acabei sendo professora tanto do pronto-socorro com os alunos quanto da clínica médica e na minha especialidade de infecto. Então eu acabo fazendo clínica médica pela minha experiência mesmo em clínica médica, por esse tempo que eu trabalhei. Agora a Infecto surgiu no 4º ano. Eu entrei na faculdade querendo cardio, depois eu quis cirurgia. E aí no 4º ano eu quis infecto. Na verdade, o amor foi pelo professor primeiro, né? Porque o meu professor de infecto, ele era o melhor professor do mundo. E ele tornava a matéria de infecto uma matéria maravilhosa. E eu acabei querendo entrar na liga de infecto por causa dele e por causa que ele fazia muitos trabalhos para publicação e isso era importante no meu currículo. E quando eu entrei, eu acabei escolhendo e desde então eu nunca tive um dia sequer que eu me arrependa de ter feito infecto. Eu acho que é a especialidade para mim, que gosto de salvar, de cuidar, de curar. Eu adoro ver o paciente chegando aqui com um problema que ninguém resolveu e eu resolver. Ou então de chegar aqui e ninguém saber o que é aquela doença infecciosa, bacteriana, e eu consegui fazer o diagnóstico. Isso para mim é muito grato, sabe? Eu fico realizada com isso. Doutora, deixa eu pegar carona então no que a senhora acabou de falar com relação, às vezes, inclusive descobrir doenças que outros profissionais acabaram não descobrindo. A área da infectologia é muito abrangente, como a gente conversava agora há pouco. Qual o papel de infectologista no papel social? Olha, na verdade, o infecto, ele acaba cuidando de todas as doenças que tenha infecção, seja ela por bactéria, por vírus, por fungo, por protozoários, que seja no osso, no pulmão, na garganta, na pele. A gente cuida de doenças sexualmente transmissíveis, que também são muitas delas por bactérias, outras por vírus, né, como HIV, a sífilis, as DSTs, né, herpes, e também as doenças da infância, né. Eu gosto muito e foi um dos cursos que eu me especializei, porque como eu morava em uma cidade menor, como Fernandópolis, por mais que seja uma cidade de 100 mil habitantes, nós não temos infecto pediatra. Então eu sempre atendi muita criança. E eu gosto de atender criança, né? E isso fez com que eu me especializasse nessa parte também, né? Então, a infecto são todas as doenças que eu digo também, inclusive negligenciadas, né? Porque nós temos aí tuberculose, que inclusive iniciou essa semana uma campanha para acabar-se com a tuberculose no Brasil,
Porque por mais que seja uma doença de diagnóstico de unidade básica de saúde, nós temos ainda muitos casos de tuberculose e é uma doença que pode até chegar à morte no paciente se não diagnosticada com rapidez. Então, basicamente, eu cuido de tudo, viu, Adriana? Mas eu acabo, como eu disse, atendendo clínica médica, mas sempre focada na parte de infecção, né? Eu faço a primeira abordagem e eu sempre acho que as especialidades são importantes. Então, se eu vejo que eu, na minha parte de clínica médica, eu fiz um diagnóstico de pressão alta, de hipotireoidismo, eu encaminho para os respectivos especialistas. Por mais que eu saiba cuidar de uma pressão alta ou de um hipotireoidismo, eu acho que é sempre válido você passar com um profissional que faça aquilo, né? Então, geralmente, a minha parte clínica médica eu sempre encaminho para os especialistas. Para a gente, né, deixar claro para quem está nos acompanhando, seja em áudio ou em vídeo, aqui a importância justamente do infectologista e também, inclusive, da prevenção. A doutora falava para a gente desse atendimento primário às crianças, né? Isso. Eu gostaria que a senhora trouxesse para quem está nos acompanhando um pouquinho do que a senhora falava agora há pouco de uma criança que a senhora atendeu e outros profissionais acabaram às vezes não detectando que aquela criança tinha, a senhora conseguiu ver o que era. Quando você falou da medicina preventiva, também é muito importante a gente falar, né? Mas o que eu acabo pegando muito é que sempre febre, todo mundo pensa, inclusive pais e mães que estão me ouvindo, que vão no médico e muitas vezes ele acaba sendo pressionado a passar um antibiótico. Até pelo menos 2 anos de idade, a maioria das doenças que causam febre na criança são virais. Então, o que eu acabo recebendo muito aqui no meu consultório? A criança que já usou 2, 3 antibióticos e continuam com febre. Então, nós não podemos esquecer das doenças virais. E elas também causam febre. E elas causam febres altas. Frustração, perda de apetite, isso é normal acontecer em doenças virais também. Então eu recebo, às vezes, Adriano, foi no posto, foi no pronto-socorro, foi no pediatra e cada hora leva a criança num local e um prescreve um antibiótico, outro antibiótico, outro antibiótico, além de criar uma resistência bacteriana desde pequeno para essa criança, ela está tomando antibiótico sem necessidade. Só que eu escuto muito, talvez de mim, quando os pais escutam isso de mim, ela é infectologista, ela entende. E eu escuto isso dos meus amigos, eles falam assim, mas se você falar que não é infecção, eles vão acreditar. Mas não é. Eu falo para os pais, entendam que nem toda febre é bacteriana, que nem toda febre necessita de antibiótico. Antes de eu ser infectologista, eu já fui médica, eu passei na residência logo que eu me formei, mas eu dei plantão, e muitas vezes eu vi o médico falando, mas você não vai passar nada para o meu filho? Você não vai passar nenhum antibiótico? E isso traz só um malefício para a criança, seja ela uma diarreia, uma alergia pelo antibiótico e até mesmo resistência bacteriana, né, desde pequeno. Então isso é uma coisa que é muito comum, que eu pego bastante. E sobre a prevenção, Adriana, igual a gente estava conversando antes de iniciar, eu sou muito a favor da medicina preventiva, sabe? Eu acho que o Brasil, o mundo, ele vem trabalhando muito com isso. Eu não preciso esperar engravidar para eu fazer um pré-natal. O que é o pré-natal? São exames que você faz durante a gestação para ver se você não tem nenhuma doença. E por que eu vou deixar para fazer esses exames e eu descobrir que eu tenho uma doença justo no melhor momento da vida de uma mulher, que é quando é mãe? E eu pego muito diagnóstico de HIV na gestação, diagnóstico de sífilis na gestação, mulheres que pegam toxoplasmose na gestação porque não sabiam que nunca tinham pego toxoplasmose. Mulheres com HPV e que nunca fizeram um preventivo. Então nós temos como prevenir isso. Então eu também
Minhas pacientes vêm aqui com uma unha encravada, com uma micose na unha, eu peço exame para ela, eu já ponho de HIV, de sífilis, de hepatite, de citomegalo, de tuberculose, de toxoplasmose. Por quê? Porque eu posso vir a descobrir uma outra doença. Então eu acho que é muito importante as pessoas terem consciência de que a medicina preventiva é vida, é fundamental para você evitar transtornos futuros. Então aquele ditado que a gente já conhece não é clichê, a prevenção ainda é o melhor remédio. Ainda é o melhor remédio. Eu, aproveitando o Outubro Rosa, né? Nós estamos no Outubro Rosa, o mês das mulheres, não só esse mês, mas como todos os meses. E o Outubro Rosa, ele é prevenção do câncer de mama, mas ele também é prevenção do câncer de colo de útero. E o que eu posso falar para todas as mulheres é que façam o preventivo. O HPV é uma doença que causa 70% dos casos de câncer de colo de útero. E o câncer de colo de útero, ele pode ser fatal. Ele é uma doença silenciosa, que demora às vezes de 8 a 10 anos para evoluir, dependendo do tipo do câncer do colo de útero. E o HPV é uma das principais causas. Então, volto a falar da medicina preventiva, mães com crianças de 9 a 14 anos, nós temos vacina pelo SUS, que previnem os 4 tipos mais importantes de HPV. E ela é indicada justamente nessa faixa etária para que seja tomada a vacina antes de iniciar a vida sexual, para prevenir que a criança, o adolescente, o adulto entre em contato com esses 4 tipos, que são os tipos mais comuns do câncer de colo de útero e do condiloma, que é a crista de galo, que é mais conhecida, que também podem causar câncer, tanto no pênis, quanto no ânus, quanto na vagina. Então, a prevenção sempre é o melhor remédio. Aos pais ou responsáveis, acima de tudo, também marcar uma avaliação para o seu filho ou sua filha. Tá? Importante ressaltar que também no mês que vem tem um Novembro Azul, que servem para os homens também toda essa questão da prevenção. O exame, né, preventivo do câncer de próstata é importante também para os homens que são tão teimosos. Né? Isso, os homens são. E eu pego, às vezes, eu faço diagnóstico, vieram por outro motivo, e eu, como sempre, eu vou lá e peço PSA. E falo para todos que estão já na faixa etária, façam o toque, porque às vezes o PSA já faz o diagnóstico já com aumento da próstata ou até mesmo com câncer. E eu sempre peço. Eu falo que a minha função não é só cuidar de infecção. Eu vou lá e já peço. Eu estou sempre focando nas outras coisas também. A pessoa vem com uma queixa, mas eu já vou e abro um pouco o leque para eu dar a oportunidade de poder diagnosticar outras doenças, né? Então eu acho isso importante. Doutora, a senhora falava agora há pouco com relação à prevenção, inclusive na primeira infância também, a questão de uma análise, de uma consulta e tudo mais, mas é importante a gente levar isso também para os adultos, a questão, né, isso da automedicação. Como a senhora citou, às vezes a gente imagina que uma febre seja algum tipo de infecção, alguma coisa, pode ser uma questão viral, pode ser um emocional também, então a automedicação nunca é recomendável. Eu sempre vejo que meus pacientes têm sempre uma sobrinha de antibiótico, né? Muitas pessoas já chegam em mim já tomando um restinho de antibiótico que tinha em casa. Se tinha um restinho, é porque não tomou correto de uma outra vez. E muitas infecções que eu me deparo no meu consultório, nem sempre, às vezes chegam em mim e falam, doutor, eu tenho infecção de urina de repetição. Quando eu vou investigar, na verdade ela só não tratou corretamente. Porque ela se automedicou, ela parou o remédio na hora que não tinha que parar, ou ela não fez nenhuma urocultura para saber qual que era a bactéria. Então, muitas dessas infecções de repetição, dessas amidalites de repetição, pneumonia de repetição, eu pego pacientes que chegam em mim e falam, já tratei pneumonia 3 vezes. No fundo, eu fui ver, não tratou nenhuma correto.
Ou então subdoses, que é muito comum acontecer. Eu pego pacientes que estão tomando doses menores do que o que tinha que tomar. Então, não se automediquem. Você corre o risco de criar, sim, uma resistência, fazer uma alergia a medicamento. Você corre o risco de não curar e piorar essa infecção. Então, eu sempre oriento, sim, procure um profissional capacitado, procure um profissional especializado para cuidar da sua doença, porque você pode trazer prejuízos para o futuro. Doutora, vamos pegar agora a questão viral. A gente está passando por um período, né, bastante turbulento, isso há aproximadamente 2 anos, que é indiscutível não tocar esse assunto, que é a Covid-19. A gente está passando por um clima, sobretudo, né, aqui na região centro-oeste, no estado de Mato Grosso do Sul, um período de muito calor, porém com chuvas também, né, muito fortes, chuvas torrenciais, chuvas de verão, e que isso pode agravar também. A senhora tocou agora há pouco na questão da pneumonia. Muita gente pode, inclusive já está e às vezes não está sabendo. A gente pega um resfriado, pode imaginar que é só uma gripe, mas pode ser algo mais grave. A gente está com a síndrome gripal, fica com medo de que seja uma Covid-19. Como é que a gente pode ter uma atenção redobrada com relação a esses sintomas virais? Na verdade, a pandemia ainda não acabou completamente, né? Nós estamos aí encaminhando para que isso aconteça. Nós estamos aí já com mais de 70% da população vacinada em todo o Brasil, né? Mas ainda assim, esse vírus é um vírus que vai viver na nossa sociedade, né? Como vários outros que vieram e não foram embora completamente. Nós temos a vacina, né? Eu sou completamente a favor das vacinas, né? Eu não entro em cunho político, não é meu perfil. A senhora já tomou as 2 doses? As 3. Já tomei as 3. Mas eu acho que as vacinas já salvam vidas há muitos anos, né? E a gente nunca se perguntou, e durante a pandemia eu observei muito, a gente nunca se perguntou qual era a marca, nem quanto tempo demorou para se fazer a vacina das crianças, que a gente vacina logo que nasce. Mas a vacina veio aí para ajudar, né? Veio para tirar a gente dessa situação que a gente não sabia mais o que fazer para sair dela. E tô falando das vacinas porque as vacinas, dentro das minhas doenças, né? A gente conseguiu estabilizar várias doenças no nosso Brasil pelas vacinas, como a febre amarela, que nós tivemos um surto há 3 anos atrás aí em alguns estados, né? Sarampo, a gente também teve um surto há uns 3 anos atrás, que tem vacina, então muitas pessoas que vieram da Venezuela trouxeram porque não tem essa condição. Então as vacinas são muito importantes. Nossa época agora de chuva, iniciam-se as doenças febris, que a gente chama, que é a dengue, a zika, a chikungunya, a própria febre amarela, mas nós não somos uma região endêmica, leishmaniose, tá? São praticamente muitas doenças que são trazidas pelo mosquito. E o mosquito gosta de água parada, né? Então, aproveitem que ficaram muito tempo em casa e que ainda estão alguns em casa e cuidem do seu quintal, tá? Em relação a qual a diferença, Adriano, de uma para outra, é muito relativo, né? Porque elas são parecidas. Por isso a importância de se procurar um profissional. Então elas são muito parecidas, elas causam febre, elas causam dor no corpo, umas com uns aspectos mais específicos, como a zika, que pipoca o corpo todo nas primeiras 24 horas, a chikungunya, porque dói muito as articulações, né? A dengue, porque ela tem uma queda de plaqueta e de leucócitos mais importante do que as outras. A leishmaniose aumenta o fígado e o baço, cai cabelo, perde peso. Então, cada uma com as suas características específicas, mas todas em si a febre. O corpo pode reagir também de maneiras diferentes, cada organismo reagindo diferente? Sim. 50% da população já pegou dengue e não sabe. Tá? Porque o vírus da dengue, ele pode não se manifestar em algum organismo. Então, muitas vezes... O que acontece? Eu pego uma pessoa com febre
E aí o médico pede uma sorologia para dengue, num período que não era para ser, mas às vezes pede, e vem lá um IgG. IgG sempre, tá? Aprendam, IgG significa infecção antiga. E aí a pessoa chega veio encaminhada para o infecto porque está com dengue. Não está, né? Porque IgG não significa que está, significa que esteve. E aí a pessoa fala, mas eu nunca peguei dengue. Mas nós vivemos numa área endêmica, tá? Então, área endêmica, você tem risco de pegar dengue e não se manifestar. Como várias doenças da infância que a gente já conversou, que a citamegalovírus, a mononucleose são doenças virais que também causam febre e que crianças têm a manifestação e outras não. E crianças que começam a ir para a escolinha e começam a ir para a creche e têm contato com muita criança, está sujeito a pegar essas doenças e vão pegar. E tem que pegar. Muito melhor você pegar já na infância, porque você não corre risco de pegar, por exemplo, uma mulher quando pegar um citamegalovírus grávida. Acaba querendo também uma resistência, caso venha pegar uma segunda vez, terceira não vez. Pega. Não pega. Né? Algumas doenças, como a mononucleose, você só pega uma vez. É que nem catapora, sarampo, cachumba, você só pega uma vez. Então, vai pegar, né? As pessoas ficam aflitas porque algumas doenças dão 15 dias de febre, 20 dias de febre, né? Por isso, a importância de estudar. Eu sempre falo, eu estou sempre estudando, eu nunca vou parar de estudar, porque está surgindo doenças e uma cada vez mais parecida com a outra. E às vezes a pessoa só foca, quando vem uma febre, agora começou a chover, tudo é dengue, né? E nem tudo é dengue. Então, até os meus colegas profissionais de saúde, vamos estudar, vamos ver as diferenças entre uma e outra para a gente não comer um pouco de bola quando está nessa época que a gente tem muita doença febril. Muito bem. Doutora Lauren Zogby, muito obrigado por nos receber aqui no seu consultório. Gostaria que a senhora deixasse alguma mensagem aí para os seus clientes, futuros clientes, para quem está nos acompanhando com relação aos cuidados, acima de tudo, atenção redobrada, pais, mães, enfim. Gostaria que a senhora deixasse sua mensagem. Bom, eu aqui agradeço. Eu estou aqui atendendo em Costa Rica, né? Mudei para Costa Rica esse ano. Eu atendo tanto em Costa Rica quanto em Paranaíba, atendo aqui na Vitale, em Costa Rica. Eu estou à disposição tanto para medicina preventiva quanto para a necessidade da minha especialidade mesmo. Mas se cuidem agora, principalmente no verão. Vamos tomar cuidado, que mais uma coisa que também o infecto cuida, tomem cuidado com os escorpião, tomem cuidado com cobra. Eu já peguei várias picadas de cobra agora, esse mês passado. Então precisamos redobrar os cuidados, porque na época de chuva aparecem mais doenças que na época do inverno. Então vamos se cuidar. A você que nos acompanha, nosso muito obrigado e até uma próxima.